Olá pessoal, nessa questão de número 1 da folha Z, uma questão que foi do antigo vestibular da UF, eu acho que poderia ser uma tranquila questão do Enem, tá? O modelo de questão que eu quero dizer, que é um modelo de questão contextualizado, né, uma situação do nosso dia a dia, em que ele fez uma dobradura e que aí o triângulo original, né, era PRQ, tanto é que depois ele fala que o Q vai coincidir no ponto M, e é justamente a partir daqui que eu queria falar com vocês. Pelo seguinte, porque depois ele pede o perímetro, né, a soma de todos os lados desse trapézio. Galera, se você pela sua intuição aí, só de olhar mesmo, pensou que esse ângulo aí, melhor, todos esses ângulos são de 60, ou seja, se você por intuição achou que todos esses três triângulos são triângulos também equiláteros, deixa eu dar um foco fixo aqui, você pensou de forma correta, tá? Porque você pode gravar isso. Se você dobrar, né, você está fazendo esse processo de dobrar esse triângulo e aí esse ponto, né, esse vértice do triângulo, se ele cair exatamente no ponto médio, que foi o que ele disse, ou seja, no, né, 3,5 para cada lado, já que ele falava que o lado era 7, sempre que isso acontecer, você vai poder provar, você vai poder afirmar, melhor dizendo, de que esse segmento aqui, esse segmento ST que acaba surgindo, né, ou seja, o ponto de dobra, né, porque a dobra foi feita a partir da ST, se cair no ponto médio, você pode afirmar sim de que se trata de um triângulo equilátero também, aqui formado. E isso vai acabar se dando pelo seguinte, justamente porque isso aqui acaba sendo uma base média também, tá? Então, de novo, sempre que você dobrar o vértice e cair no ponto médio do lado oposto, você vai poder afirmar sempre, de que o ST, por exemplo, seria a base média. Aí vamos lá, a base média de um triângulo é calculada por base sobre 2. A base era 7, 7 sobre 2, 3,5 também. E aí, justamente por conta disso aqui ser base média, a gente também pode afirmar o seguinte, tu lembra o que era a base média? A base média, né, é o segmento que une os pontos médios. Então, S é como se no antigo lado, né, se eu fizesse o lado todão aqui, tá tentando fazer isso? Se eu fizesse esse lado grandão aqui, é como se o S também fosse um ponto médio, tá? Então, sempre que isso acontecer, sempre que cair no ponto médio, você pode afirmar que antes era equilátero e depois também formaram outros triângulos equiláteros, menores. Tranquilo? Bom, a base média ficou 3,5 e aí os outros triângulos equiláteros vão acabar tendo o mesmo lado, né? 3,5. 3,5 aqui, 3,5 aqui. Como ele pediu o perímetro, aí a gente indica sempre por 2P, do trapézio PSTR, né? Isso vai ser 3,5 vezes 5, né? Vê se você entende. Tudo bem? 3,5 5 vezes, de um lado e do outro, em cima e os dois pedacinhos aqui de baixo. Aí 7, 14, 17,5 unidades aí. Tudo bem, gente? Bom, agora, então, deixa eu colocar o passo a passo que a gente fez, tá? Se o vértice coincidir com o ponto médio, a consequência disso é que os outros triângulos são equiláteros, tá? Triângulos equiláteros, aí no plural, justamente porque são vários formados. Tudo bem? Aí depois a gente concluiu isso. Ah, tá. Antes disso, né, nesse meio do caminho, eu já estava esquecendo. Você pode puxar uma outra setinha aqui. Bom, sempre que o vértice coincidir no ponto médio, você pode afirmar que o ST, no caso ali, né, é base média. E a base média, por sua vez, sempre é um segmento paralelo à base e sempre é calculado por meio de base sobre 2. Como a base era 7, ficou 7 sobre 2, 3,5. Então, sempre que o vértice cair no ponto médio, significa então que esse ponto aqui de dobradura é uma base média. Tudo bem? E aí, sendo uma base média, dá para calcular por 3,5. E base média a gente sempre sabe que é um segmento paralelo, que une os pontos médios dos lados. Ok? Bom, na segunda questão que eu vou fazer, que é a número 3... ele dava esse desenho aí pra gente, tá? E pedia pra gente fazer algumas conclusões